Olá, querido estudante! Você que assiste às aulas Paraná, você que está empenhado nos estudos, que está do outro lado da telinha, no celular, no computador, no televisor. Pessoal, que prazer imenso fazer mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e aqui nós temos a nossa intérprete, a Joana, e juntamente com a galera, a equipe de gravação, nós vamos fazer uma aula bem bacana para você. Nesta aula, nós temos um grande objetivo, que é, pessoal, posso sintetizar todos esses objetivos na termodinâmica, ou seja, em você entender os conceitos básicos da termodinâmica. Vale destacar que a termodinâmica é a área da física que estuda a termologia, a temperatura, o calor e as aplicabilidades do calor. Então vamos lá, bem simples. Pessoal, calor, o que é calor? Galera, lembre-se de uma maneira bem simples. O calor, ele é uma energia, tá? É uma energia que passa de um corpo de maior para outro de menor temperatura. Os corpos têm que estar com diferentes temperaturas. Eu sempre uso esse exemplo que funciona bastante. Se eu pegar duas barras de ferro em chama, se elas estiverem com a mesma temperatura e se eu colocar elas lado a lado, eu não tenho calor, porque elas estão com a mesma temperatura. O calor é uma energia que flui de um corpo de maior para outro de menor temperatura, tá? Os corpos devem estar com diferentes temperaturas. Você deve lembrar que no inverno você come mais, porque o ambiente à sua volta ele está com uma temperatura muito menor do que o seu corpo, e aí você perde bastante calor por ondas eletromagnéticas, pelo infravermelho. Por isso que você se alimenta mais, porque você está perdendo mais energia do que no verão. No verão você come menos. Boa dica, não é verdade? Então olha só, aqui ainda você pode pensar no calor, se você aquece essa barra de ferro de um lado, cara, o calor é uma energia que ele vai propagando, ele vai aquecendo, ele vai chegar na outra parte, tá? Lembre-se, o calor é uma energia que passa de um corpo de maior para outro de menor temperatura. Pessoal, se você pegou isso, agora nós vamos falar um pouquinho da temperatura. O que é temperatura? Ô, moçada, de uma maneira bem simples. A temperatura é uma medida da agitação molecular das moléculas, da agitação das moléculas. Você pega lá um gelo, a água líquida, o vapor de água. No gelo, as moléculas vibram com baixa intensidade. Na água líquida, elas vibram com maior intensidade. No gás, no vapor, elas vibram com muita intensidade. Então, a medida da agitação das moléculas, pessoal, é o que nós chamamos de temperatura. Beleza? Quanto maior a temperatura, mais agitadas as moléculas estão. Quanto menor a temperatura, menos agitadas as moléculas estão. Então, se você pegou isso, agora nós podemos avançar um pouquinho mais, falando do trabalho de um gás. É bem provável que você não lembre o conceito de trabalho na física. Galera, lá na mecânica, lá na física estudada na primeira série, o teu professor ele deve ter falado mais ou menos assim. Trabalho em física é o ato de você dar ou retirar energia usando força. Pessoal, em outras palavras, você dá energia e retira energia, usa força para isso. Mas sempre essa força, essa energia, ela vai produzir movimentos. A pergunta é, o gás, pessoal, o calor, ele consegue provocar movimentos? O que vocês acham? A resposta é sim, né? Os alunos falam assim, professor, quando o professor fala o que você acha, é porque é sim. Então, vamos pensar o seguinte, o trabalho realizado por um gás. Galera, imagine isso aqui, Você tem lá um gás, você tem um êmbolo. O êmbolo, ele é uma espécie de uma tampa móvel preenchida num cilindro, onde eu coloco o gás e essa tampa pode se movimentar. Então, imagine lá tem um gás, pessoal, e eu aqueço. E esse gás, ele vai movimentar o pistão, vai movimentar o êmbolo. Um exemplo simples, a panela de pressão. Você pega lá a panela de pressão, ela não tem um pezinho em cima, pessoal, não tem uma massinha ali em cima? Então, o vapor de água ele consegue movimentar. Então, pessoal, o calor está conseguindo movimentar algo. Então, nós dizemos que o gás está realizando o trabalho. O calor é uma energia que vai para o gás, que aumenta a agitação das moléculas e o gás empurra. Então, de certa forma, aquele calor que está movimentando, está usando o gás para movimentar
aquele pistãozinho em cima da panela de pressão. Pistãozinho é uma forma de falar. Tem como calcular o trabalho? Tem. O trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Pessoal, você pega a pressão vezes a variação do volume, você tem o valor do trabalho. Vale destacar que a unidade de medida de trabalho é o joule, é energia. A unidade de medida de pressão é o pascal. E a variação do volume, pessoal, o volume em metro cúbico. Beleza? Se você pegou isso, galera, vamos pensar o seguinte, ó, é um detalhe importante. Pessoal, para ter trabalho, o volume tem que mudar, o gás tem que provocar movimento. Se o volume não mudar, pessoal, o trabalho é zero. Beleza? Não esqueça disso. Agora, eu vou falar algo bem simples para você, a energia interna de um gás. Pessoal, o que é a energia interna de um gás? Ei, bem simples. Lembra do exemplo? Eu pego duas brasas, não tem calor entre eles. Mas uma brasa, pode pensar, professor, mas a brasa está pegando fogo. Pessoal, lembre-se, não tem calor, mas tem muita energia interna. A brasa está ali bonitinha. No brasido não tem calor entre as brasas. Agora, se eu colocar a minha mão próximo, a minha mão está muito mais fria do que a brasa. Ela está com a temperatura muito baixa. Então, vai ter diferença de temperatura, aí vai sair calor da brasa para a minha mão, vai queimar a minha mão. Então, na brasa, ela tem uma energia concentrada dentro, que é a energia interna. Essa energia interna, pessoal, nada mais é do que a energia do movimento das moléculas. Como é que calcula essa energia interna? 3/4 da pressão vezes a variação do volume. A energia interna é o joule, P é a pressão, e a variação do volume é o metro cúbico. Galera, quanto mais as moléculas vibram, mais energia elas têm. Vamos pensar? Numa brasa, pega um bloco de ferro em chama. Cara, tem muita energia interna. As moléculas estão muito agitadas. Se eu aproximar minha mão, vai ser um monte de calor queimando a minha mão. Beleza? Pessoal, então vamos fazer uma atividade bem simples? Ele fala o seguinte: certo gás, ao receber uma pressão de 500 Nm por metro quadrado, faz o volume do seu gás variar em 3 metros cúbicos. Qual é o trabalho desenvolvido por esse sistema? Pessoal, você terá um tempinho e na sequência nós vamos fazer a correção dessa atividade.
Então, pessoal, vamos fazer a correção dessa atividade? Galera, toda vez que envolve cálculo ou que envolver cálculo, você pega e escreve os dados do lado. Ó, você tem a pressão, 500 Newton por metro quadrado, você tem a variação do volume, 3 metros cúbicos, e você quer o trabalho. Ei, você compreendeu que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. A pressão é 500, a variação do volume é 3 e o trabalho, então você faz 500 vezes 3 e dá 1.500. A unidade de medida do trabalho é o joule. Galera, um exercício fácil. A aplicação de todas as grandezas que você viu, tá? Aplicação de todas as grandezas que você viu. Pessoal, se você pegou isso, agora sim eu posso falar das leis da termodinâmica. Então, olhando para você, bem simples. A termodinâmica, pessoal, ela tem 3 leis. A lei 0, a lei 1, a lei 0, a primeira lei e a segunda lei. A lei 0, pessoal, é uma lei bem simples, a gente nunca fala, pessoal. Na verdade, eu vou falar para você, né? Já que eu estou aqui gravando, pessoal, mas nesse momento eu sou seu professor, então cabe aqui falar da lei 0. A lei 0, ela diz o seguinte, que se eu pegar um corpo A e um corpo B, se eles estiverem com a mesma temperatura, se eu pegar o corpo A com o corpo C e eles também estiverem com a mesma temperatura, então o corpo C e o corpo B obrigatoriamente têm que estar na mesma temperatura. Essa é a lei 0. Aplicabilidade? Vamos pensar. Pessoal, aqui está 10 Celsius, aqui está 10, mesma temperatura. Se esse cara está 10 e lá está 10, então obrigatoriamente o corpo B e C devem estar na mesma temperatura. Fácil, né? Não é fácil? Lei 0, por isso que a gente nem aborda. Não tem muita aplicabilidade. Agora, a primeira lei da termodinâmica, pessoal, ela é bem importante. Ela é uma lei de conservação de energia, que funciona assim. Quando eu dou calor para o sistema, o que o sistema faz? Ele pode fazer 2 coisas. Pessoal, quando se dá calor, vamos pensar, eu vou falar na tua linguagem. Deu calor para o sistema, ou ele esquenta, ou ele empurra algo. Ou ele pode fazer os 2, tá? Simples assim, calor é energia. Você dá calor, esse cara pode esquentar, pode empurrar algo, ou pode fazer os 2. Ou pode só empurrar. Você sabia que é possível dar calor para o sistema e ele não aumentar a temperatura? Se eu der calor e ele usar esse calor para empurrar algo, ele não esquenta. Imagina o seguinte, se eu der calor e toda essa energia for usada para empurrar, ou seja, para realizar trabalho, ele não vai esquentar. Então a primeira lei é uma equação de conservação que diz o seguinte, o calor que entra, ele pode realizar trabalho e variar a energia interna. É isso. Essa é a primeira lei da termodinâmica. O que é energia, que é o calor, ou a variação de energia interna, que é tudo energia, né, pessoal? Energia é igual a energia, mais energia, tá, pessoal? Tudo é energia aqui. Beleza? Ó, você pode lembrar que às vezes ele não empurra, daí ele só esquenta. Às vezes ele só empurra, daí ele não esquenta. Às vezes ele faz os 2. Beleza? Então vamos lá. Só lembrando a panela de pressão, na panela de pressão, como se aplica? O calor que vem da chama, ele usa para empurrar aquele trequinho que eu não sei, né, qual é o nome, e ele usa para esquentar, então ele faz 2 coisas. Aí, pessoal, então, se ele não empurrar, ele esquenta mais? Cuidado! A resposta é sim. Só que ele vai esquentando tanto que a energia interna vai aumentando e você vai explodir a tua panela de pressão. Então, aquele pistãozinho é para ter um equilíbrio, para não deixar ele aquecer tanto. Se tampar ali, ele aquece tanto e a energia interna vai aumentar tanto que vai explodir a panela de pressão. Beleza? Então vamos lá. Segunda lei da termodinâmica. Galera, é um enunciado. A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte, pessoal, simples assim. Quando eles dominaram a arte do calor, eles viram que o calor é capaz de produzir movimentos. E eles queriam construir uma máquina térmica que todo calor que entra vira trabalho. Mas isso é impossível. E aí eles formularam um enunciado, que é impossível construir uma máquina térmica que tenha um rendimento de 100%. Então, pessoal, a segunda lei da termodinâmica é o enunciado. Não tem como você aproveitar todo o calor, porque o calor ele escapa, tá? Ele flui, pessoal.
ele passa de um corpo de maior para outro de menor temperatura e o próprio equipamento acaba roubando o calor. Beleza? Então a máquina térmica, pessoal, é isso. Você não consegue todo o calor que entra, você conseguir fazer ele virar trabalho. Ele sempre vai perder um pouco de calor para o ambiente. Beleza? Galera, então é isso. Agora vamos fechar a nossa aula falando uma atividade. Ele fala o seguinte: as máquinas térmicas permitiram um avanço na humanidade. Em algumas linhas, descreva o funcionamento das máquinas térmicas. Pessoal, vou voltar só um pouquinho aqui. Dá uma olhadinha nessa figura. Entra calor, vira trabalho e joga calor fora. Mas você escreva aí bonitinho que na sequência nós vamos corrigir essa atividade.
Então, pessoal, vamos fazer a correção dessa atividade? As máquinas térmicas. Pessoal, as máquinas térmicas, elas funcionam assim. Elas funcionam com dois reservatórios, um quente e um frio. O calor entra pela fonte quente. Eu vou voltar aqui essa imagem. O calor entra pela fonte quente. Parte desse calor ele vira trabalho útil, ou seja, ele empurra alguma coisa, que no caso de um trem vai empurrar o pistão, no caso de um navio a vapor vai empurrar o pistão, mas parte do calor ele perde para o ambiente. Então é assim que funciona a máquina térmica. Beleza? Galera, então o que nós vimos hoje? Pessoal, fundamentalmente, nós vimos o que? Calor, temperatura. Calor é uma energia, temperatura é uma medição da agitação das moléculas. Vimos a primeira lei da termodinâmica, que é uma equação de conservação de energia. Vimos a segunda lei da termodinâmica, que diz que não tem como você aproveitar todo o calor numa máquina térmica. Pessoal, essa foi a nossa aula. Agradeço a atenção, desejo você muito sucesso, um forte abraço e até uma outra oportunidade.